Olá, estudantes! Sejam bem-vindos, bem-vindas à segunda videoaula da nossa disciplina de Comunicação Empresarial, na qual nós vamos continuar o nosso bate-papo com o professor Marcelo Pontes, que vocês já conheceram da videoaula anterior. Então, professor Marcelo, eu gostaria de perguntar, eu gostaria que o senhor explicasse aí para o pessoal que está lá em casa, o que é o endomarketing, Por que ele é importante para as empresas? Porque esse foi um assunto que a gente trabalhou bastante nessa segunda unidade da disciplina. Certo. Olá, pessoal. A gente primeiro, antes de entender o que é o endomarketing, a gente entende o que é o marketing, Então, quando a gente pensa em marketing, a gente pensa em todo o esforço que se usa, tanto de publicidade quanto de propaganda, para fazer com que determinado produto seja não só conhecido, mas desejado. Então, esse é o marketing. O endomarketing é o marketing para dentro, já é o marketing dentro da empresa, com os colaboradores, com os funcionários. E qual é o propósito, então, de se criar essa sistemática, essa política de endomarketing? É justamente para fazer com que o corpo de trabalho, os colaboradores, se sintam motivados, engajados a produzirem com prazer, a produzirem com satisfação, para saber que o que eles estão fazendo com um determinado propósito, e esse propósito dá a eles realização. Então, o endomarketing é voltado para estimular o público interno a ter um ambiente tão harmonioso que eles se sintam bem. Já ouviu aquela frase, acredito que a maioria já ouviu a frase que diz: eu só estou aqui trabalhando nessa empresa porque preciso. E o que isso significa? Significa que não existe uma política voltada para o trabalhador que faça com que ele tenha uma outra motivação a não ser o salário. Tem outra frase que diz que o meu patrão não escuta, mas eu trabalharia aqui até de graça. Ou ele até diz, eu me sinto bem toda vez que eu estou aqui nessa empresa. Essa é o objetivo e a finalidade de toda a organização quando cria uma política voltada para o endomarketing. O endomarketing não é só uma questão filosófica, ela tem que vir atrelada a fatores concretos que façam com que o trabalhador sinta-se tão à vontade naquela empresa que ele costume usar uma frase chamada "eu visto a camisa da empresa". Vestir a camisa da empresa significa que o programa de endomarketing, que é fazer com que ele sinta atração e desejo por estar ali, seja eficiente. Para isso existe algumas políticas voltadas para isso. Então não é só a questão salarial, há um conjunto de fatores que a gente vai daqui para frente abordar um pouco sobre eles. Eu até brinco com meus alunos que hoje em dia a gente até fala de vestir o DNA da empresa, Exato. Exato. Nem mais a camisa, mas o DNA é como o Marcelo disse, realmente sentir bem de estar trabalhando naquele local, falar bem e se sentir bem ao estar naquela empresa. E a gente sabe que tem profissionais muito bons e as ações de endomarketing ajudam a reter esses profissionais dentro da empresa, Porque imagina, você perdendo alguém que é muito bom para sua equipe, que faz um excelente trabalho na sua empresa, porque não teve ações que fizessem com que essa pessoa se sentisse bem no local de trabalho, Então, o endomarketing, como você bem pontuou, ele vai ajudar no engajamento aí dos funcionários, de certa forma contribui para maior comprometimento e também produtividade aí dos colaboradores. O ambiente de trabalho tende a ficar melhor, mais harmonioso, e isso aí fortalece a cultura organizacional das instituições. E aí, Marcelo, você falou sobre algumas políticas, algumas ações, voltadas para o endomarketing na prática, e eu queria que você desse alguns exemplos, Certo. Tem pessoas, quando você falou sobre reter talentos, é interessante que tem gente que preferem ganhar menos trabalhando em outra empresa que se sinta à vontade. É verdade. Porque, principalmente a geração atual, é uma geração que não está tão voltada para grandes salários, tão voltadas para a realização.
essa realização pessoal. Então, para uma empresa aplicar bem o seu programa de endomarketing, ela cria uma série de políticas, entre elas a capacitação constante, a qualificação constante desse funcionário, que é um fator importante que empresas de pequeno porte ela não se atém. Contrata alguém para trabalhar e não capacita, não qualifica essa pessoa para que execute exatamente da forma como deve ser executada, e quando a pessoa comete alguma falha naquela execução, cobra dele algo que não deu antes. Portanto, a capacitação, a qualificação, levar essas pessoas para fazer workshop e fazer eventos que façam com que elas melhorem e se aprimorem naquilo que desempenham na empresa, é uma das políticas. Mas não é só isso. Porque quando a gente fala de salário, salário é uma coisa, remuneração já é outra. Sim. A remuneração que a professora Juliana já pontuou em outros e-books, ela é um conjunto de fatores, é um somatório de fatores que vai desde do pagamento acertado com você, que é o salário base, mais os benefícios que a empresa oferece. Tem empresas que oferecem bolsa de estudo para você fazer uma especialização ou você fazer faculdade. Tem empresas que oferecem pagamento de academia, porque entende que a saúde do funcionário, a saúde física e a saúde mental é importante, não é só paga um plano de saúde, excelente. Tem pessoas que dizem, eu vou para aquela empresa porque ela paga um plano de saúde para mim, extensivo para a minha família. Plano de saúde não é barato, né? Plano de saúde é caro. E quando ela contempla não só o funcionário, mas contempla os familiares daquele funcionário, isso já era um plus para que eu me sinta mais seguro naquela empresa. E falar em segurança naquela empresa também tem a ver com plano de carreira. Eu sei que eu vou entrar naquela empresa e aquela empresa mostra para mim um programa que diz, olha, você pode ascender. Existe aqui um programa onde você não precisa ficar estacionado na função que você foi contratado. O seu desempenho vai fazer com que você cresça dentro dessa organização. Então, você tem plano de saúde, você tem plano de academia, você tem um ambiente confortável, porque a pior coisa que tem para o funcionário é a bendita segunda-feira, quando ele diz, eu vou ter que voltar para aquele trabalho. Isso é terrível, porque isso adoece. Sim. E adoecendo o funcionário, gera improdutividade. Então, é até antilógico você não investir na valorização e no respeito ao funcionário. Então, o endomarketing tem uma série de programas, eu pontuei alguns, mas cada empresa tem o seu, que vai também desde até a bonificação, a participação no lucro da empresa. Imagina você, como eu conheço algumas empresas, que ela chega a pagar 3 vezes mais, 4 vezes mais o salário da pessoa, além do 13º, como bonificação por produtividade ou o rateio do lucro empresarial. Então, você está numa empresa em que você é valorizado no seu ambiente de trabalho, é respeitado no seu ambiente de trabalho e é bem remunerado pelo que está fazendo. Marcelo, e você trouxe uma reflexão importante aí, né? Que o endomarketing, ele impacta na produtividade. Então, você pode estar pensando, mas essas ações são boas apenas para o colaborador. Não, gente, ela é boa para a empresa, porque se os funcionários estão produzindo bem, é bom para a instituição, né? Você falando aí, eu me lembrei de uma situação. Eu já prestei um serviço para um hospital aqui em Pernambuco e eles faziam esse marketing interno, esse endomarketing voltado para campanhas de exames periódicos, né? Então, incentivando os funcionários a fazer exames periódicos, né, para checar como é que estava a saúde. E o que é que eles perceberam? Que quando tinha essas campanhas, as pessoas faziam mais esses exames e, consequentemente, isso diminuía a quantidade de falta dos funcionários durante o ano. Porque você estava bem, né? Se tinha algum problema, você já identificava com antecedência, já atuava ali, e isso acabava que problemas mais graves não surgiam.
Então, isso é só um exemplo prático aí, gente, de como isso é Exato. bom para a empresa também, né? Não só para os colaboradores. Empresas que trabalham com produção, por exemplo, em trabalhos muito repetitivos, elas criam um programa de intervalo de 15 minutos, contratam um profissional de preparador físico que vai fazer um trabalho de relaxamento. Você tem aí, eu digo, qual é o objetivo da empresa? Preservar a saúde para que a produtividade não diminua, para que ela cresça. Então, a empresa, quando aplica a política de endomarketing, da valorização, que eu chamo de valorização do ser humano, do profissional que está ali, que é o grande responsável pela multiplicação do capital, né? Porque é ele que está ali executando as tarefas, ela não está, ela une duas coisas: a valorização e a saúde do funcionário, e agrega a produtividade e a lucratividade organizacional. Então, é estratégico. Exatamente. Eu, como funcionária, né, de outra instituição, de outra empresa, na época, ainda que eu fazia estágio, viu, há milênios atrás, mas onde eu estagiava, a gente tinha ginástica laboral, que era justamente esses 15 minutinhos que a gente parava e vinha um profissional da saúde para fazer esse exercício aí de relaxamento e movimentação, não só para o quadro de funcionários, né, mas assim, efetivos, né, contratados, mas também para os estagiários. E eu achava um máximo, nossa, eu adorava, me sentia, que bom, não quero sair desse estágio nem tão cedo. É como o stop na atividade que você, às vezes, principalmente quem trabalha com questões intelectuais, com produção intelectual. Produção intelectual não é produção de chão de fábrica mecânica, que você está usando os músculos e a força braçal, você está usando a criatividade para isso. Então, tem dias que a gente vem com uma disposição para produzir, e tem outros que a gente não está com aquela disposição total. Então, os intervalos que a gente utiliza para relaxar, para sair do ambiente que ele está ali produzindo, para ir para um outro ambiente, para ele poder relaxar um pouco, arejar, bater um papo com os amigos, se descontrair, esse fator, ele é alimentador da criatividade. Então, Einstein, na sua biografia, ele diz uma coisa interessante sobre a fórmula do sucesso, né? Ele usa uma expressão matemática, só por usar A igual a B mais C, que é justamente a fórmula do sucesso, onde ele diz que o sucesso é conhecimento, você precisa ter conhecimento, trabalho, você precisa usar o conhecimento de forma produtiva, e o último é lazer. Porque o lazer, ele vai tirar teu estresse e vai alimentar a tua criatividade. Então, não se pode só trabalhar. Isso, Marcelo. E a gente percebe que a gente está num momento geral, assim, de adoecimento mesmo, né? Muitas pessoas com burnout, com alguns transtornos mentais, né? Algumas doenças mentais, como a depressão, ansiedade. Eu digo isso porque eu sou uma ansiosa, né? Eu sou ansiosa diagnosticada e tratada, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, assim, né? É importante que a gente valorize também essa condição, né, de se preocupar com a saúde mental do funcionário, o bem-estar dele, né? Então, não é só uma cadeira confortável, um ambiente que tenha... E nem porque é bonitinho, isso, nem porque está na moda, isso. não. É por valorização e produtividade, é pensando no lucro mesmo da empresa. E assim, graças a Deus, aqui na escola onde a gente trabalha, né, a gente tem uma comunicação muito boa com os nossos coordenadores, inclusive nas próximas videoaulas, o coordenador de administração vai participar, tá, gente, das nossas aulas. Então, tudo isso favorece, né, para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho aqui de maneira mais satisfatória. Tá certo, pessoal? E eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Marcelo nessa videoaula, agradecer você que está aí em casa por estar conferindo, por estar acompanhando aqui a nossa disciplina. E eu vou deixar à vontade o professor Marcelo, caso ele queira deixar uma mensagem final, ou apenas se despedir de vocês mesmo, tá? A minha mensagem, pessoal, é: acredite na força que a educação tem de transformar a vida de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima.